experiência, quando estou fazendo reflexão, geralmente trago o texto bíblico sem nenhum sentido proselitista, e aí respeito o seu espaço e a sua opção. Digamos que você seja um ateísta, gostaria que você se sentisse incluído. Se você é de religião protestante, gostaria que você se sentisse incluído, seja de que tipo de protestantismo seja o seu. Na verdade, nós temos muitos catolicismos e muitos protestantismos no Brasil, mas eu gostaria de usar uma linguagem, se por favor, se em algum momento você se sentir excluído, me dá um toque, pode sinalizar que eu não gostaria que ninguém... família é família, legado, todos podem repassar legado. Então, estou explicando isso por conta do meu ponto de partida. Então, uma vez que eu tenho a minha própria experiência religiosa, não gostaria que em nenhum momento, especialmente nesse ambiente, sinalizasse coisas dessa natureza. Lembrando que pessoas que deixaram legado, se você pegar, e de novo vem a história então, por exemplo, no mundo católico, a irmã Dulce, não tive o privilégio de vê-la pessoalmente na década de 80, 2 momentos por telefone, numa situação em que o trabalho de filantropia que ela fazia precisava de apoio. Eu trabalhava com a instituição chamada Visão Mundial e pudemos dar apoio durante 2 ocasiões, e tive a chance só de ouvi-la por telefone. Estou dizendo isso porque é uma das pessoas que no contexto brasileiro me parece ter marcado algum legado para várias pessoas, para vários líderes, para líderes religiosos, não religiosos. Nelson Mandela deixa legado para a etnia negra, deixa legado para os brancos, descendentes de holandeses que dizimaram parte da resistência dos negros da África do Sul, um negro que ficou preso durante 27 anos e influenciava principalmente a África do Sul e a África Austral com sua palavra, com a sua integridade. A guerra, por exemplo, de Angola, que durou cerca de 30 anos, Nelson Mandela, dentro da prisão, com uma frase, com uma recomendação, gerava o diálogo, e foi posicionamento do Nelson Mandela que propiciou o acordo de paz em maio de 1991 em Angola. Estou dizendo isso porque esse camarada tinha alguma marca que ia para além da capacidade gerencial, tinha alguma marca na vida que ia para além da sua exposição pública, da chance de se deslocar, de ir e vir. Então, todos nós temos algum tipo de fermento, algum tipo de núcleo básico, algum tipo de mistério da existência que nos dá essa condição de irmos para além do nosso título, para além da nossa conta bancária, para além daquilo que nós fazemos. E essa frase que nós colocamos, que os nossos filhos e filhas leem mais o que nós somos do que o que fazemos, do que os títulos que nós possuímos, do que a conta bancária que nós temos, do que as condições sociais que nós oferecemos. Às vezes você que é pai, você que é mãe não percebe isso, e por não perceber, não se dá conta que a ênfase no seu título, a ênfase na sua conta bancária, a ênfase em outros referenciais embota a possibilidade do filho, a filha perceber de fato quem você é. Então, o meu propósito hoje com vocês é de tentar resgatar isso, de resgatar essa dimensão mais profunda da vida, essa dimensão mais profunda da existência, usando a linguagem religiosa, mas não é de um filósofo alemão. Ele diz que todos nós somos como que uma composição única e singular, uma espécie de composição genética que não tem outra igual. E ele diz que essa composição genética nós às vezes perdemos de vista. É você olhar, por exemplo, para uma foto sua e no meio da sua família, que você pergunta a um amigo, diz onde é que eu estou aqui. Tem uma foto de toda a minha família, retrato, né? Que era antigo, né? E eu estou no meio dessa foto, né? E é interessante que tem um garotinho assim, pichototinho, parrudinho, cabelinho louro. Aí toda vida que eu pergunto assim, diz quem eu sou aqui. Aí tá lá, eu sou de uma família de 14 irmãos, né? Meu pai ficou viúvo, casou segunda vez, então era 7 filhos do primeiro casamento e 7 do segundo. Então entre os 14 a pessoa olha e aponta pro lourinho lá, né? Mas não é. É um cabeça grande, perninha magrinha, barrigudinho assim e tal, que está todo na frente, né? Que não tem nada a ver com minha estrutura. O outro parece muito mais quando criança comigo hoje do que eu com aquele que está na foto. Aí quando o cara chega e diz assim, é esse aqui, eu digo, não, é esse aqui. E aí quando eu digo é esse aqui, que nem parece mais do ponto de vista da composição física, que ser é esse que estava ali dentro, que eu digo é esse aqui. O que é que tinha nesse ser? Que às vezes algumas amarguras da vida, alguns azedumes da vida foram embotando essa possibilidade de percepção do ser, né? A família é o que nos gera a sensação de pertencimento.
né? Você diz, eu sou da família por causa do sobrenome família tal. E às vezes pessoas com o mesmo sobrenome, que têm ligações familiares, genéticas bem próximas, às vezes você nem considera tão perto dos laços familiares, mas você diz, é da minha família, né? No mundo religioso você vai ter a expressão, por exemplo, família de Deus, né? Que é você se sentir pertencendo a um grupo, mesmo que do ponto de vista genético não tenha a mesma conotação. Tem um texto lá no Marcos que o pessoal diz a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele diz assim, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu pai? Ele dá uma outra conotação de família. Então família é essa sensação de pertencimento. Eu tenho um amigo, a gente trabalha na reabilitação de jovens envolvidos com violência ali naquela região do Planalto Ayrton Senna, Palmeiras 1, Palmeiras 2, naquela região, e ele não conheceu o pai, né? Então a relação paternal dele foi com o vizinho e uma senhora que assumiu o garoto e foi investindo na educação do menino. É uma pessoa de uma vida muito bonita, e toda vida que a gente faz referência ao pai, ele lembra-se desse cidadão que investiu, que foi muito solidário, que foi muito bondoso com ele e cuidou dessa sua família, mesmo não tendo nenhum laço genético e nenhum laço de consanguinidade. Então é isso que ele vai chamar de família. Então você tem essa ideia de família, é a sensação de pertencimento, né? A casa é a sensação de proteção. Não sei se vocês chegaram a ver ali na Barão do Rio Branco com Castro e Silva, tem o Banco Bradesco ali do lado direito, tem um estacionamento. Na esquina daquele estacionamento tinha uma senhora que sobrevivia. Umas 3, 4 vezes conversei com ela, e teve uma das vezes que eu me impressionei, porque eu percebi que a forma como ela se adaptava àquele ambiente era com papelão, com pedaços de compensado, mas tinha literalmente 3 repartições. Estava repartido em 3 pedaços. Era uma espécie de sala, uma espécie de quarto e uma espécie de cozinha. Isso num 2 metros mais ou menos. E um dia ela estava varrendo, eu disse, varrendo a calçada, né? Não, varrendo o meu quintal, né? Então para ela era o meu quintal, né? E eu disse, como é que a senhora se sente aqui à noite? Ela, depois que eu fecho a porta, estou bem, né? Porque ela tinha a sensação de segurança quando pegava o pedaço de papelão, encostava de alguma maneira nos compensados e ficava ali. Eu espero que algum órgão de assistência tenha acolhido aquela senhora, eu nunca mais a vi. Mas assim, só para dizer o seguinte, a casa nos dá a sensação de segurança. Seu Sabino foi um senhor que uma vez, conversando comigo, um grupo de pessoas, eu queria 6 pregos, né? Era 4 para ajeitar a porta e 2 para servir de ferrolho. E aí ele colocando os 2 pregos, ele diz, aqui eu estou seguro. Então casa nos dá essa sensação de segurança. Quando você diz, eu vou para a minha casa, você vai para um lugar onde você se sente seguro. E o lar é a sensação de acolhimento. É a sensação de ser amado, de ser amada. Por isso que você pode ter casa e não ter lar. Seus filhos podem ter casa e não ter lar. Pode ter família e não se sentir dentro de um lar. Ele pode dizer, esse é meu pai, essa é minha mãe, mas eu não me sinto acolhido, eu não me sinto amado, eu não me sinto abraçado. Eu lembro uma vez uma senhora conversando comigo e dizendo assim, meu melhor dia é a segunda-feira pela manhã, porquanto eu vou para o trabalho. E o meu dia mais terrível é o final de expediente, quando eu lembro que vou para casa. E seu esposo era um cara muito truculento, às vezes tinha gestos de violência, aliás, atos de violência, e por conta disso ela não se sentia bem. Ou seja, ela tinha casa, ela tinha família e não tinha lar. O legado tem uma relação com o lar, porque o legado é essa aproximação e essa confluência entre a sua existência e a pessoa que você ama. É a confluência entre a relação marido e mulher, mulher-marido e seus filhos e filhas. É essa confluência, essa ambiência agradável onde as pessoas, depois da água e depois do alimento sólido, o que mais anima para a existência é o fato de se sentir bem acolhido e bem amado. Essa é uma constatação na pesquisa do Stephen Covey, quando escreve aquele livro dele, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E aí a pesquisa é, o que é mais necessário para a sua sobrevivência? Água. Segunda resposta é, depois da água, o que é mais necessário para a sua sobrevivência? O alimento. Ok, depois da água e do alimento, o que é mais necessário para a sua sobrevivência? A sensação de me sentir amado, amada e de me sentir acolhido e acolhida. Essa é a grande resposta, né? Então imagina os filhos que não se sentem acolhidos. Quando eles menos esperam, a expectativa dos pais é que eles tirem boas notas para que a foto do pai saia bem.
Imagina só os filhos quando percebem que eles estão sendo pressionados para serem bons alunos, não porque os pais têm um amor profundo por eles e querem que eles sejam bons alunos, é porque no ciclo social que ele sobrevive, ele quer se dar bem e dizer que ele é bom porque o filho é o cara, né? Ou seja, essa é a leitura que o filho às vezes está fazendo. O filho às vezes está percebendo que você não ama quem ele é, ama o resultado que ele lhe oferece. Não ama a pessoa que ele é, ama a expectativa que você tem de pessoa e de profissional que ele um dia pode ser. E por favor, não estou dizendo com isso que nós sejamos levianos nessa construção para que o menino possa concorrer bem no ambiente. Mas é que às vezes, nessa expectativa, nós perdemos de vista qual é a nossa relação de amor, qual é a nossa relação fraterna e que tipo de personagem nós queremos para viver e construir essa nossa sociedade. Qual o seu legado? Qual o seu legado? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos e filhas? Eu queria animar, não sei se vocês vão topar, mas se duas, três pessoas pudessem, de alguma maneira você vai se expor, né? Porque você vai falar das frases que você gostaria de ouvir no seu funeral, mas é porque com essas frases a gente poderia aprofundar mais a nossa discussão. E, por favor, não toma o funeral como um momento dramático. É porque se você olhar o funeral como um momento dramático, você vai começar a escrever, vai começar a chorar, não quero morrer, não quero nem falar em morte, não é isso. Pensa no funeral como linha de chegada do final da corrida. Não sei se alguém aqui já teve a chance de se aproximar da morte por uma enfermidade ou por um risco de vida. Eu tive duas chances dessas. Uma foi em Chosica, no Peru. Fui fazer um serviço de apoio a famílias que eram dizimadas pelo grupo chamado Sendero Luminoso, talvez um dos mais violentos, pelo menos até aquele momento que a América Latina conheceu. E outro foi numa situação em guerra em Angola. E todas as duas vezes me aconteceram, tem três sentimentos que podem não ser semelhantes ao seu. O primeiro sentimento foi de confessar todos os meus pecados, até aqueles que eu não tinha cometido, né? O segundo foi abraçar as pessoas que eu mais amava. É tanto que eu lembro bem desse momento de 1983, porque a minha filhinha nasceu em 7 de abril de 83. E a data foi 23 de março de 83. Por que eu lembro? Porque a minha sensação era, não vou conhecer a minha filhinha. E a filhinha não vai conhecer o pai. Então a sensação era, puxa vida, a Dinha vai passar por um processo de parto, vai nascer bebezinha, eu não vou estar do lado. Então a primeira sensação, talvez por conta da minha experiência religiosa, foi de confissão de pecados, né? Essa coisa de peso de consciência. A segunda foi, não abracei bem as pessoas mais queridas. E a terceira foi alguns projetos simples, que poderia ter realizado e que não tinha concluído bem. E que às vezes não dependia de dinheiro, não dependia de apoio financeiro de ninguém, dependia de uma decisão e de uma predisposição interior para realizar essas coisas bem. Algumas pessoas que tiveram a possibilidade de, com lucidez, se perceber numa doença quase que terminal e se recuperaram, geralmente essas pessoas dizem, eu mudei muito. Eu mudei muito. Geralmente essas pessoas dizem, eu tive a chance de recomeçar a vida. Então esse nosso exercício do funeral, é porque como você não está morrendo, né? Então você tem a chance de morrer, teoricamente, para começar tudo de novo. Então você tem a chance que alguns não tiveram, que é morrendo, morreu mesmo. Não dá para recomeçar. Você pode morrer hoje e recomeçar daqui a pouco, né? Então na verdade seria mais ou menos o seguinte, quais as frases... Não vale aquela que eu falei do adolescente. Olha, ele está respirando, mexeu com a mão, né? Quais as frases, não sei quantos filhos você tem, quantos você não tem. Se o filho é pequenininho e ainda não pode construir frases, imagina esse garoto já adolescente, rapazinho, construindo frases sobre você. Quais as frases que você gostaria de ouvir os seus filhos e filhas, se é o marido que está escrevendo, a sua esposa dizendo sobre você. Se é a esposa, então filhos e filhas e o marido dizendo sobre você. Por que não as frases que eles vão dizer e sim a que você gostaria de dizer? Para que você defina o seu legado e não os outros.
Ou seja, não estou pedindo para você dizer as frases que você imagina que eles diriam. As frases que você gostaria que fossem ditas sobre você. E dessa maneira você pode definir melhor o seu legado e não a outra pessoa. Então, quais são as suas expectativas? O que é que você gostaria de ouvir chegando no final da corrida, chegando aí no limite, né? Que frases você gostaria que fossem ditas sobre você? É que a palavra comensalidade, né? Eu não conhecia essa palavra, né? Aí depois, pesquisando sobre a palavra, né, depois eu descobri que comer vem da palavra por conta do escambo, né? Então comer e comércio tem uma ligação muito grande. As pessoas iam nas praças para fazer troca de mercadorias, e aí comer e comércio tem uma relação muito intensa. Então comer é essa nossa gana, necessidade de troca com o meio ambiente. Você precisa viver essa relação para poder sobreviver. Nós somos feitos com o danado de um átomo de carbono. Tem hora que ele resolve formar moléculas, tem hora que ele resolve não formar algumas moléculas, e aos poucos a gente vai indo, né? Então, assim, você tem essa propriedade, né, da própria natureza, e aí você come por conta dessa necessidade. Aí tem toda uma transformação fisiológica, você tem todo um processo bioquímico para a sua sobrevivência e tal, que é o comer. Comum a qualquer animal, né? O comércio já não é mais de qualquer animal, é do animal racional. E aí você tem a chance de comer e fazer comércio. A palavra comércio vem, a raiz da palavra comércio é a palavra comer, né? E aí você tem a comensalidade, que é uma outra coisa interessante, que é o espaço aonde a fraternidade, aonde o amor, aonde o carinho podem se expressar. A comida já não é mais só comestividade. Eu viajo para um lado e para o outro. Um dia eu cheguei e minha mãe olhou e disse: ô menino, ela chama de menino, né? Minha mãe tem 94 anos, lúcida, que é uma beleza. Ô menino, eu estava num momento de oração e pedindo a Deus para lhe abençoar lá no Recife. Quando terminou a reunião, as meninas chegaram para mim, que são as minhas irmãs, e disseram que você estava em Belo Horizonte. Por favor, quando viajar me avisa, para eu não ficar orando errado, né? Aí me deu uma xingada, aí parece-me que percebeu que tinha pegado pesado, aí disse: vá amanhã lá em casa tomar um cafezinho. Aí eu fui. E aí eu cheguei, eu percebi que a mesa estava posta de uma maneira que não era para qualquer visitante. Era com as xícaras e com os vasilhames que ela põe para visitantes especiais, quando é assim uma pessoa que vem de fora e tal. Aí eu achei aquilo legal, tinha tapioca, tinha café, e percebi no diálogo que ela não estava querendo que eu comesse tapioca e bebesse café. Ela queria resgatar essa relação materno-filial que nessa correria da vida estava meio distante. E como é que ela fez isso? Sentando à mesa. Então eu queria animar a todos e a todas a primeiro resgatar a mesa. Segundo, não trazer à mesa temas como: e aí menino, como é que foi a prova de matemática? O garotinho está lá, você fez um sorvete legal para o menino, uma sobremesa bacana, ele está degustando a sobremesa, você vem falar de matemática, e se o moleque tiver dificuldade em ciências exatas, imagina. E aí você pergunta: e como é que foi a prova de física, né? Se ele for bom nessa área, tudo bem, ele quer que pergunte nessa área, né? E aí não quer que pergunte sobre história, filosofia e outras disciplinas que trabalham dimensões mais lúdicas e outras áreas da nossa mente, né? Mas assim, por favor, fazer da mesa o ambiente desse acolhimento extraordinário, né? Fazer da mesa o espaço onde o amor, onde a bondade é interessante. Quando eu falo sobre funeral, não tem como eu não lembrar do momento que o Judas vende Jesus. Sempre que eu comento sobre isso, eu digo que a chateação de Jesus não foi ter sido vendido, foi ter sido vendido só por 30 moedas, né? Mesmo assim, ele propicia um espaço de mesa. Ele pega uma bacia, põe água na bacia, ele pega a toalha, vai lavar os pés dos discípulos, que é assim a descrição, mas a minha mente leva a pensar que é muito mais terapia para quem está com os pés cansados de tanta estrada, do que simplesmente lavagem de pés. Ele está fazendo uma terapia de relacionamento. E quando Judas chega, ele diz que o cara pode molhar o pão no seu vinho. Olha que coisa interessante. E aí todo narrador percebe isso como denúncia. E eu acho que tem uma denúncia, mas eu acho que mais do que uma denúncia, tem um anúncio. Porque na cultura judaica só molhava o pão no vinho do outro quem era muito amigo. Presumo que o que Jesus está dizendo para o cara é: cara, a despeito do que você fez, o meu copo de vinho continua aberto para você molhar o seu pão. O que ele está dizendo é: você não muda quem eu sou. Eu vou continuar sendo o que sou, a despeito da sua imperícia e a despeito da sua perversidade, eu vou continuar sendo o cara que eu sou. É isso. Legal. Legal. Então,
como fazer da mesa esse espaço, né? Como fazer da mesa essa ambiência onde o carinho, o relacionamento intenso, onde você sinaliza a bondade. E na sociedade urbana, principalmente, em que o mundo, né, passa por uma transformação de economia agrária e agrícola para a economia de serviços e a economia a partir da indústria, e as mulheres acham também o espaço de trabalho e passam a ser também provedoras, cuidado para você não pegar e sobrecarregar a sua querida, a sua amada, depois de um dia de trabalho, ter que ainda fazer janta e você assistir Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Fluminense, porque o mundo urbano não admite mais esse modelo do mundo agrário, onde o cidadão era sozinho o provedor e a senhora, como não trabalhava na agricultura, e claro, em algumas culturas, em algumas partes do Oriente, além desse trabalho pesado da agricultura e da pecuária, ou em países em guerra, onde as mulheres é que têm que trabalhar e serem também provedoras, além da provisão, vi situações assim, de mulher engomando a roupa do marido para ele namorar no sábado à noite. Objeto de cama e mesa e objeto de serviço para os caras viverem a vida. Então, queria animar você a, quando pensar na mesa, não pensar na mesa só como espaço de comestividade, mas pensar na mesa como espaço de comensalidade. Ou seja, que a mesa propicie reflexões que gerem vida abundante, relacionamentos intensos, perdão, acolhimento, abraço, e que o filho possa pelo menos degustar a comida. Depois a gente conversa sobre matemática, né? Depois a gente conversa sobre física. A segunda coisa que eu queria lhe animar nessa história com os filhos é cuidado para não sair do tema e referir-se à pessoa. Uma coisa é, fez a tarefa escolar, a outra coisa é chamá-lo de malandro e preguiçoso. Tarefa escolar é a responsabilidade dele. E aí você discute sobre a tarefa. Por que não fez? Estava na televisão, e quanto tempo passou lá, e quanto tempo aqui? Você está discutindo tempo e tarefa. Quando você começa a falar quem é o outro, aí não. O ideal é que seja num espaço onde o outro abriu a porta da alma e do coração para permitir que você fale sobre ele. Seja seu filho, seja sua esposa, seja quem for, o tema, quem ele é, só se deve começar quando ele abrir a porta. Se não tem porta aberta sobre quem ele é ou quem ele não é, eu acho que você vai cometer um crime absurdo, sem que o outro tenha dado a liberdade de dizer, esse é o tema que está sobre a mesa. O tema que está sobre a mesa é como é que foi o seu comportamento na sala de aula. O tema que está sobre a mesa é se você cumpriu a tarefa ou não. O tema é a situação, não é ele ainda. Quando for sobre ele, aí pergunta se ele está disposto ou se está disposta a conversar sobre isso. Aliás, eu queria animar, inclusive, vocês como casal. Cuidado para quando conversar sobre o pagamento da conta de luz, o tema sair do pagamento para a conta de luz para chamar o outro de irresponsável, né? Evite a adjetivação. Trate do tema, trate da situação. Quando for tratar sobre a pessoa, aí tem que ter um diálogo. Dá para a gente conversar sobre quem é você e quem sou eu? Aí abre o espaço para essa conversa, aí conversa à vontade. Aí chame do que quiser. O outro não está aberto a isso? O outro não abriu o coração para esse tipo de diálogo? Esse é o tema. O chato é quando sobre a mesa tem um tema e o outro é surpreendido de se lidar com um tema que não era o tema. Imagina que eu venho para cá para falar sobre vocês, sobre o legado e que vai de geração em geração, e eu, por ser pastor evangélico, fosse fazer proselitismo com vocês. Não era ético, né? Mas já tem muito tempo, 1990, né? Eu tenho um amigo que trabalha com venda de carros, aí ele me ligou, Carlinhos, cara, eu estou com 2 golzinhos aqui, cara, 0 quilômetro, e um deles, eu não sei por que ele achou que o carro era minha cara, porque era um Gol quadradinho, não sei, mas disse, cara, é tua cara, um Gol azulzinho, e eu acho que dá para você comprar, cara, carro 0 quilômetro não dá para mim não. Ele, não, cara, a diretoria de médicos aqui do Ceará, da Associação de Médicos, comprou 2 Gols para fazer um bingo. E numa assembleia isso não foi aprovado. E a diretoria teve que vender os 2 Gols, só que entre a assembleia, toda a burocracia, eles estão 1 ano guardadinhos 0 quilômetro, não foram emplacados, e tu vai comprar um carro 0 quilômetro com o preço do carro do ano passado. Eu, cara, que legal, comprei meu Golzinho azulzinho, muito legal. E aí, mais ou menos uma semana que eu estou no meu Gol, vim aqui para essa região da Aldeota e parei numa construção, num prédio, estava construindo uns 10 andares mais ou menos, e não percebi que os pedreiros estavam com aquelas maquininhas de chapiscar
para depois fazer o reboco, chapiscar o tijolo vermelho, eu não percebi que os caras estavam trabalhando e parei meu carro aqui bem do lado. Fui, fiz as coisas que eu precisava fazer. Quando eu cheguei, era um sábado de manhã, um sol quente. Quando eu cheguei, o carrinho estava todo chapiscado de cimento, cheio de cimento. Peguei assim, algum já sequinho, e fui rápido para minha casa para pegar uma ducha lá no jardim. Peguei a mangueira, comecei a jogar água no carro e não tirei o cimento todo. Fui para o almoço, sentei à mesa e compartilhando com a minha esposa, estavam os meus filhos, estava a Kelvinha. E aí eu falei que na segunda-feira eu levava numa loja de polimento, numa oficina de polimento, e resolvi o problema do meu carro. Fui dormir aquela siestazinha depois do almoço, estou lá numa soneca. A priminha da minha filha estava lá em casa também, as duas brincando, e eu percebia que a Kelvinha fazia barulho de propósito para me acordar. Até que ela conseguiu que eu acordasse. Quando eu acordei, ela: pai, tem uma notícia legal para ti. Que foi, filha? Você não conseguiu lavar o carro, mas eu e a Dedé lavamos. Tiramos o cimento todinho, pai. Eu disse: como assim? Como é que vocês conseguiram? Eu peguei uma faca de mesa, a Dedé pegou outra. Aí eu fui olhar o carro, cara. Quando eu olhei o carro, realmente não tinha cimento. Nem pintura, não tinha nada. Como é que você conseguiu aqui no capô? Subi, pai. Em cima a gente subiu, tirou o tal, né? Dei um abraço nela, né? Que legal, filha. Você agradeci. Coração partido, né? Coração partido. Agradeci e tal. Ela tinha mais ou menos 7 anos. 12, 13 anos, nós fomos um dia ali para as tapioqueiras, estava em família, a gente batendo papo e tal. Aí ela disse: pai, e nós somos assim, realmente muito amigos. Ela falava até dos pensamentos. Aí ela: pai, sabe por que é que eu acho que eu não tenho medo de falar nada contigo? Converso tudo contigo. Se lembra daquela história lá do carro, que eu arranhei teu carro todo? Hoje eu sei quanto é que custa a pintura de um carro. Hoje eu tenho mais noção, pai. Tu fez foi abraçar a gente, ainda prometeu pizza à noite, não sei o quê. Se tem alguma criança aqui escutando, não vai ganhar pizza. E aí, acho que é por isso que nós somos amigos desse jeito. Eu conto essa historinha só para dizer, uma liçãozinha simples, né? Meu querido e minha querida, seus filhos valem mais do que a pintura do seu carro. Seus filhos valem mais do que aquele copo de cristal que você ganhou de presente, e o adolescentezinho está com o braço crescendo, não tem noção de distância, né? E aí quebra o copo e dá uma confusão da gota. Seus filhos valem mais do que aquele sofá que ele sujou. Seus filhos valem mais do que 1 litro de gasolina a mais para você fazer uma volta e deixá-lo de maneira mais segura. Eles valem mais do que os bens que você possui, e você não os tem para que um dia você tenha mais bens. Você os tem porque é a única herança que nós temos feita à imagem e semelhança de Deus, são os nossos filhos e filhas, né? Então eu queria animá-los e animá-las a amarem os filhos e as filhas, porque são seus filhos e filhas, né? E sem nenhuma expectativa de retorno. Se acontecer, legal, mas não gere essa expectativa. Até porque espero que todos nós não estejamos fazendo na expectativa de que eles vão ser isso ou aquilo, ou porque vão nos dar retorno. Ou seja, ele é que vai gerar expectativa sobre o futuro e sobre a vida dele e dela. E eles vão fazer as escolhas, né? Nós podemos negociar sobre as escolhas, mas nós não podemos definir as escolhas. E outra coisa, quando eles estiverem fazendo escolhas, celebre isso, né? Uma vez, meu filho estudava aqui, aí alguém me procurou. A gente está preocupado, o Carlinhos está dizendo aí para todo mundo que vai deixar de estudar, vai abandonar a escola. Eu disse: pô, que legal. Legal dizer que eu... Não, que legal que ele pensa. E ele está sinalizando para mim que agora já pode fazer escolhas. Que esse é o último abraço que eu estou dando em você. E aí, do ponto de vista assim, da despedida lúcida, com raciocínio legal, de fato foi o último abraço, porque depois ele foi para o hospital, tinha problema da bilirrubina indo para a corrente sanguínea, ia para o cérebro e tal, e tinha dificuldade às vezes. Então, do ponto de vista da despedida, aquele foi o último abraço. Mas o que foi bacana foi também a resposta dela. Quando ele disse que achava que era o último abraço, ela apertou assim a cabeça e disse: meu querido, pode ser o último abraço, mas está muito parecido com o primeiro abraço que você me deu lá em Tabuleiro Grande, no Rio Grande do Norte. 51 anos de casado, recebe o último abraço e lembra do primeiro abraço. Queria lhe animar a ir para casa hoje à noite, sempre lembrando que cada abraço
pode ser o último abraço da vida. Mas não vá pensando que pode ser o último abraço da vida. Faça o contrário. Viva sempre como se cada beijo e se cada abraço fosse o último abraço da vida. Por outro lado, se você viver assim, você pode sofrer a crise do João Figueiredo, querendo passar aquele momento da direção do Brasil para o governo civil. Dizem que ele pôs na cabeça a ideia, como eu vou morrer rapidamente, eu quero fazer a melhor coisa da vida. E entrou no estado de depressão, né? Então, para você não entrar no estado de depressão achando que vai morrer todo dia, e eu aqui falando de funeral o tempo todo, aí você faz o seguinte, você faz de conta que cada experiência da vida começa com o deslumbramento da infância e com deslumbramento de criança. Ou seja, o primeiro abraço gera deslumbramento e encantamento, porque ele é surpreso. E o último abraço será sempre abraço mais intenso e mais profundo. Então viva a relação com os filhos e as filhas, com seu marido, com a sua esposa, como se cada momento fosse o último momento, para que esses momentos tenham profunda intensidade, mas como se cada momento fosse o primeiro momento, para que haja sempre encantamento e deslumbramento com a vida. E continue esse exercício de celebrar o seu funeral, para que você identifique o seu legado. E, identificando o legado, animar na construção dos filhos e filhas e da sua relação familiar, das pessoas que lhe são mais próximas, como marcar a vida dessas pessoas com o seu legado. De tal forma que isso possa ir para a primeira, segunda, quem sabe, se você tiver longevidade, para a terceira geração. E se a vida for muito relevante, que alguém escreva sobre você, ou você resolva fazer uma autobiografia, isso pode ir para séculos e mais séculos. Sobre aqueles e aquelas que tiveram a vida relevante, que escreveram sobre eles e elas, o legado passou para muitas, muitas e muitas gerações. Legal, acho que já chega, acho que já passei do tempo até. Queria agradecer a todos e a todas aí pela atenção. Espero de alguma maneira ter contribuído aí com a sua história de vida e com a sua família.